Eu vou fazer aquela brincadeira de colocar os pingos nos is para desespero do nosso amigo, né? O nosso amigo aí que ficou revoltado, porque eu estaria passando pano, né, para o Bolsonaro. Primeiro, a gente tem que ver que é o seguinte: corte para Caio Castro brinca. Né? Então é o seguinte: quem criou o fantasma do Bolsonaro no Brasil, genocida, o Bolsonaro genocida, foi o identitarismo, a New Left, e apoiado por maus políticos. Porque, ao fazer isso, eles criam uma cisão, uma briga, um ponto focal, aonde o Bolsonaro, como político, não é julgado. É julgado apenas uma mentira. Bolsonaro não é genocida. Bolsonaro não persegue ninguém. Eu meto pau no Bolsonaro todo dia e nunca fui perseguido por ele. Nunca apareceu carro nenhum do SNI na minha porta. Eu tenho medo do sionismo. Eu não tenho medo do Bolsonaro. É a mesma coisa por outro lado. No lado operacional, não. Ele não é genocida. Ele continua o trabalho que Dilma Vana Rousseff criou no Brasil. O trabalho do capital que o Lula não fez absolutamente nada. Fez uma emenda constitucional número 40 em 2003, que eu comentei aqui a semana passada, por sorte. É o artigo 192, se não me engano, suplantado da Constituição Federal, que simplesmente é o artigo inimigo dos bancos, aonde a taxação de 12% ao ano, que é o triplo da remuneração média mundial, mas mesmo assim é pouco, foi suplantada, foi eliminada. Uma emenda constitucional, a 040/2003, mais ou menos, versa sobre esse assunto. Então, Lula também é genocida. Ciro Gomes foi ministro do Lula durante 8 anos. Genocida também é. Afinal, pela 12.850/2003, aprovada pela Dilma, a responsabilidade dos comandados e do comandante é a mesma. Então, Ciro Gomes também é tão culpado quanto. Vamos trabalhar na técnica. Bolsonaro não é genocida de nada. E eu vou provar aqui. Bolsonaro está se beneficiando de ser chamado de genocida. E você que faz isso é um idiota. É um imbecil. Rubem, você está defendendo o Bolsonaro? Não, quem defende é você, seu tolo, seu trouxa. É você. Porque você sai do embate sério de desnudar o Bolsonaro como antinacionalista, como um sujeito vendido, não por dinheiro, mas talvez por ideias, mas você faz questão de dizer que ele é vendido por dinheiro, que você quer levar para esse lado, você quer chamar ele de miliciano, quer chamar de família, você quer viver com Marielle vive, Marielle já morreu, está enterrada, está na mão da polícia, problema, dane-se. Por quê? Porque o mundo é assim. Depois da Marielle, morreram mais centenas de milhares de brasileiros que estão aí, no anonimato. A Marielle, pelo menos a família dela, vai muito bem. Até a ex-mulher, o ex-marido dela, que eu não sei como... Juro por Deus que eu não sei como funciona isso. Tá? Até ela se elegeu, recebe pensão do George Soros. O George Soros não manda pensão para a viúva do meu vizinho aqui, que morreu, que foi assassinado. Mas manda para a Marielle, para a família da Marielle. Então está ótimo. Está bom demais. Deus pêsames a ela que morreu. Que ela foi o bezerro sacrificado. Foi o cordeiro sacrificado nisso aí. Em volta, tirando a pobre da Marielle, o resto só tem beneficiário em volta. Inclusive você com o seu Marielle vive aí. Tá? Você é outro oportunista que usa isso de muleta de bengala. E você acha muito justo, bonito, chamar o Bolsonaro de genocida. Que aí o eleitor do Bolsonaro... Acabei de conversar com o eleitor do Bolsonaro aqui, concordando comigo, concordando que o Bolsonaro é fraco, concordando que o discurso dele não diz nada com a realidade, ou seja, consigo mais eu, dizendo que o Bolsonaro não é genocida, que você idiotamente repetindo esse mantra, essa imbecilidade.
essa parvice, isso é coisa de parvo, de idiota. Está Ciro Gomes, está todo mundo envolvido nisso. Bolsonaro não é genocida nenhum. Isso daí é o que se foi criado, é a retórica que foi criada. Ele é um péssimo governante, numa história recente de péssimos governantes no Brasil. O problema todo é que essa turma tem uma turminha de estimação. Tá? Eu não quero passar a mão na cabeça de ninguém. Agora, a pandemia está aí. O Bolsonaro ganhou uma pandemia pela cara. O Lula ganhou um boom de commodities. Isso é verdade, isso é realidade. Eu não vou agradar todo mundo com isso, porque você que é lulista, doente, você está revoltado comigo agora, você está desmarcando o canal, você está fugindo do canal. Eu não ligo. Porque o meu problema é comigo mesmo. Eu quero sentir bem comigo. Eu quero olhar na cara dos meus filhos, quero olhar na cara dos meus colaboradores, da minha equipe, da minha namorada, de quem for, conversar com ela e falar assim, eu estou bem comigo mesmo. Tá? Então é o seguinte, para parafrasear isso e colocar, eu vou falar hoje. Apareceu alguém lá no meu canal, uma tal de Nina, não sei quem é, que provavelmente é um codinome, apareceu lá e colocou aquela história bonita, fundamentada, aquela bem estilo Atuche ou qualquer coisa no sentido, ou Atuche ou anti-Atuche. É um interminável, monótono, repetitivo, aquele relatório da New Left sobre a sanguinolência do Bolsonaro, a violência explícita do Bolsonaro, a insensatez do Bolsonaro, o genocídio criado pelo Bolsonaro e mais um sem número de adjetivos pouco elogiosos. Sobre o mesmo não cabe a mim nenhum tipo de defesa ao Bolsonaro. Mas eu estou colocando ordem na narrativa. Volto a dizer e repetir que Bolsonaro é apenas mais uma decepção. A única diferença é que era uma decepção esperada. Todos nós que temos um pouco de massa cinzenta sabíamos que ele seria ruim e apenas mais do mesmo. É isso que eu quero falar para vocês. Caiu a ficha. O Ocidente está ruindo. O que é o Bolsonaro? Vou usar como contraponto, falei com meu amigo lá em cima, falei o Antônio, que eu chamei de Antônio, né? Você pensou que eu ia falar lá na frente. O que é o Bolsonaro? É apenas mais um governo neoliberal de origem sionista, visando transformar a grande massa em escravo para o deleite de meia dúzia. Aliás, nada diferente do que é feito em outros governos tidos e havidos, como diz a nossa querida New Left, por exemplo, do Alberto Fernandes, na Argentina. A diferença é que aqui se prega a tradição, família e propriedade, os valores religiosos, e na Argentina a liberação do brioco à vontade, a abertura das forças armadas para LGBTXYZ e ter ícones identitários como pauta de luta. No campo prático, o processo de miserabilidade do povo, a tragédia social que se abate sobre o povo, o entreguismo, a destruição do tecido nacional, a entrega da riqueza para grupos transnacionais é exatamente a mesma, lá e aqui, mostrando, como eu disse na matéria de capa, que o sionismo mundial venceu o Ocidente. Perdeu a nossa sociedade e entramos em parafuso. Ficou claro que países mais expostos socialmente, como o Brasil e a Argentina, só para dar um exemplo, o Brasil é o 5º país do mundo em extensão territorial e a Argentina é o 8º. Juntos somos uma potência, a América do Sul inteira, se ficar separada do planeta, a gente não precisa nada de ninguém. Né? Mas países como o nosso, expostos socialmente, com grande desnível social, com praticamente senzala a céu aberto, seremos as primeiras vítimas.
que parece que esse fenômeno veio para ficar no Ocidente. É a nova ordem mundial em todo o Ocidente. E parece que países orientais e alguns países eslavos, como a Rússia liderando, se recusaram a esse papel. Aceitam conversar, como eu falei, do mesmo jeito. Segundo essa nossa esquerda, que serve primeiro para espantar eleitor, depois para abrasar o outro lado e não colocar luz, o Bolsonaro é um genocida. E o Alberto Fernandes é gente boa. Bolsonaro encheu o governo de militares, transformando o país numa ditadura. E Alberto Fernandes é um ícone a ser seguido, pois vai permitir que a gaysada e assemelhados LGBT, STUXZ, sejam militares de alta patente e vão defender o país. No final, no mundo real mesmo, a Argentina e o Brasil vão mal. E a Argentina vai pior ainda. Os números de mortes pela Covid na Argentina são superiores ao do Brasil. O povo argentino, em décadas atrás, era o líder mundial do consumo de proteína animal. Um argentino só pensava em bife, em carne de qualidade ainda. E hoje eles desenterram frango podre para comer. E hoje o que cresce na Argentina? Tecnologia de ponta para a construção de favela. Estão dominando a tecnologia de construção de favela num setor que já é amplamente dominado pelo Brasil há décadas. Inclusive, essa tecnologia de construção de favela e de miséria não diminuiu em 13 anos de governo de esquerda. Tá? Agora, é fácil você chegar e dizer que o meu discurso é fascista. É fácil. Como eu falei, o Bolsonaro pegou pela proa 13 milhões de desempregados e uma pandemia. Lula ganhou de presente o boom das commodities, que jamais foi alcançado. Isso são números, é real. A Dilma pegou o Brasil em pleno voo na maior. Então, qualquer um vai me chamar de traidor da causa, mesmo não tendo causa nenhuma. Meu papel hoje é só analítico. Tá? Essa daí é a maneira que as pessoas teriam para me agredir. Fechar os olhos à realidade e ver que em 13 anos que a nossa tecnologia de construção de favela melhorou. O máximo que nós fizemos foi dividir um pouco de dinheiro, um pouco do muito que produzimos, tá? A troco de nada. Tanto é que se esvaiu. Era tão bom que em 1 ano, 2 anos, derreteu tudo. É isso que nós éramos. Talvez as pessoas até me achem mais fascista ainda, está quase virando um mérito para mim, para dizer que Bolsonaro, Lula, Temer, Dilma são exatamente a mesma coisa. A vitória desse sionismo internacional que afeta todo o Ocidente e vai nos conduzir a um beco sem saída. Tá? O beco vai ser alcançado tanto pelo Bolsonaro quanto pelo Alberto Fernandes, tanto pelo Brasil como por Argentina e por outros países do mesmo calibre. Tá? E é aquilo que a gente faz, o anti-Jinping, o anti-China, que agora a gente pode dizer que é o seguinte: não importa a cor do gato, que esses gatos foram criados para não pegar rato nenhum. O gato do Alberto Fernandes, o gato do Bolsonaro, o gato do Lula, esses gatos não vão pegar ratos nenhum. Eles foram treinados para não pegar rato. Essa é a realidade. Esse é o quadro que nós temos. Muitos vão me chamar do que quiser. Podem chamar à vontade, porque eu pouco ligo para vocês.